conversar sobre isso? Não. Maturidade. E esses dias eu tava me questionando se eu tinha de fato me tornado alguém um pouquinho melhor e mais maduro ao passar do tempo com tudo que vem acontecendo na minha vida. E depois de refletir bastante sobre diversas experiências que eu passei até esse momento, eu cheguei na conclusão de que sim e não. Mas antes, o que seria maturidade? Bom, primeiro a gente precisa entender que esse é um conceito muito abrangente, que reúne vários segmentos, não é tão simples assim. E com a ajuda desse desenho simplesmente incrível chamado Apenas um Show, hoje eu vou estar falando um pouco sobre maturidade, mais precisamente maturidade afetiva e emocional. A maturidade afetiva seria basicamente a responsabilidade afetiva com o outro, uma pessoa que entende os próprios sentimentos e sempre busca validar também os sentimentos do amiguinho, nunca descartando a subjetividade humana. Já a maturidade emocional seria mais algo como o amadurecimento psíquico da pessoa, alguém que consegue controlar e identificar as próprias emoções e mostrar elas de forma assertiva pro próximo, até mesmo naquelas situações que são consideradas extremamente difíceis. E cara, o Rigby era tão irritante no começo do desenho, sempre agindo daquele jeito infantil e imaturo dele, o que a todo momento causava muita confusão e problemas pra todo mundo no parque, que tinham sempre que estar resolvendo os problemas que o Rigby causava. E eu não tô nem exagerando, em 12 episódios da primeira temporada, pelo menos uns 7 giraram em torno de problemas que ele causou simplesmente por agir de forma infantil. Pra citar alguns aqui, a gente pode falar do app do Dom, ou Arrumem as Cadeiras, por exemplo. E fora da primeira temporada que eu me lembro agora, tem aquele que ele rouba a sorte do Benson, e também tem o próprio filme, onde é revelado que ele meio que arruinou a vida do Mordecai. E ele sempre tinha dificuldades de entender quando ele estava errado e admitir isso, além de constantemente não se sentir culpado pelas coisas que ele fazia, e que acabavam de certo modo prejudicando outras pessoas. E ele sempre tinha essa necessidade de autoafirmação, querendo mostrar que ele era o cara, alguém útil, descolado, e até apresentando um leve complexo de superioridade, achando que somente ele sabia das coisas e todos os outros não sabiam o que estavam falando, como se ele fosse o cara mais esperto, o que a gente sabia que não era verdade. E esse comportamento e essas atitudes dele faziam com que ele fosse um personagem extremamente fácil de se olhar e pensar: putz, bicho, que cara insuportável. E essas atitudes dele, consequentemente, faziam o Mordecai ser um personagem bem mais amável no começo do desenho, já que eu sei que, além de mim, bastante gente aí começou curtindo mais o Mordecai e no final acabou com o Rigby como personagem favorito. Mas por que disso? Bom, por mais que o Mordecai também fosse um cara imaturo, irresponsável e infantil, ele ainda tinha uma tendência maior de se sentir culpado pelas besteiras que eles faziam, e de ter empatia por aqueles que eles podiam acabar prejudicando se os dois fizessem besteira, tendo uma noção maior de certo e errado, bem e mal, e meio que constituindo assim a moral da dupla. E esses traços faziam o Mordecai ser visto como um cara, entre aspas, bom pelo público, e que acabava se ferrando por causa daquilo que o Rigby aprontava, o que só fazia a gente enxergar o Rigby como um cara ainda mais ruim. E é nítido que durante um bom tempo o desenho focou bastante em mostrar as tramas que o Mordecai se envolvia, os relacionamentos problemáticos dele, por exemplo, o que foram um dos motivos para bastante gente gostar menos dele por conta de todos os vacilos na conta dele, e também acabou fazendo com que o Rigby fosse mais deixado de lado, sendo uma espécie de ajudante do protagonista durante os episódios. Porém, mesmo que meio tarde na série, ele teve sim um desenvolvimento e a redenção dele. E ainda bem que teve, cara, porque foi um desenvolvimento de personagem tão bem feito, tão natural, tão satisfatório, que com certeza é um dos mais legais que eu já vi. O Rigby simplesmente cresceu tanto como pessoa durante o desenho que ele se tornou um dos personagens mais queridos da obra. É muito identificável a forma como ele se torna alguém melhor conforme a história vai indo pra frente, e deixa de ser aquele cara imaturo e irresponsável que só atrapalhava os outros pra se tornar alguém que todo mundo gostaria de ter por perto. E mesmo que ele já tenha feito coisas muito ruins no passado dele, assim como todo mundo, eu sinto que ele se redimiu de certa forma e se tornou um amigo melhor por conta dele ter adquirido essa maturidade afetiva e aprendido a se importar com os sentimentos das outras pessoas. Por mais que eu acho que ele sempre esteve presente quando o Mordecai precisou dele, e sendo um amigo leal. E na minha opinião, a peça central do crescimento do Rigby foi o relacionamento dele com a Aileen. E esse é o meu relacionamento favorito dentro do desenho, porque ele em si é a representação de que os seres humanos podem se tornar melhores através de uma boa influência em suas vidas. E também porque a dinâmica deles é muito legal. E é algo muito saudável, porque enquanto o Rigby ajudou a
Aileen a superar os medos dela e se divertir de vez em quando, a Aileen ajuda o Rigby a ser alguém mais responsável e maduro e buscar mais coisas na vida. O que eles têm é equilibrado e natural e funciona perfeitamente porque um faz bem pro outro, e essa não é a ideia de um relacionamento. E se preocupar com o que a Aileen pensava a respeito dele como pessoa e como ela se sentia a respeito de ter ele como namorado, fez com que o Rigby fizesse muitas coisas difíceis que ele até o momento não dava a mínima pra fazer, como por exemplo terminar o ensino médio, porque ele achava que ela merecia alguém mais inteligente e ele seria esse alguém por ela, e fez com que ele aprendesse muito sobre sacrifícios por quem a gente ama, e consequentemente o tornou uma pessoa muito melhor, alguém que se importava com os sentimentos dos outros e se sentia culpado quando tinha de alguma forma ferido alguém, uma pessoa que escutava mais os outros e era mais responsável e madura a respeito das próprias emoções e ações, com um senso maior de esforço e ambição e com uma perspectiva maior sobre a vida em si. Rigby praticamente se tornou a melhor versão dele mesmo por quem ele amava, a Aileen fez bem pra ele. E é bem interessante como o Rigby sempre rejeitava a Aileen no começo do desenho, ficando extremamente desconfortável perto dela, e para explicar pra vocês o porquê eu acho que isso acontecia, eu vou utilizar as palavras pragma e mania, que são duas das 9 palavras que os gregos usavam para definir esse sentimento tão complexo que é o amor. E eu acredito que o Rigby rejeitava a Aileen, primeiramente por causa da insegurança dele a respeito do que os outros ou o próprio Mordecai iriam pensar sobre isso, e também por ele ter medo da mudança e do crescimento de certo modo. Mas além dessas coisas que eu falei, ele também rejeitava a Aileen por causa que o amor que ela sentia no começo do desenho por ele era semelhante ao amor mania, aquele amor obsessivo, desequilibrado e tóxico. Isso obviamente assustava e afastava o Rigby dela, nenhum relacionamento funciona sem amor próprio em primeiro lugar. E conforme a trama vai indo, o amor da Aileen e do Rigby se torna algo mais próximo de pragma, aquele amor presente em relações de longa data, o amor prático, mútuo, simples e saudável. Outro ponto importante no crescimento pessoal do Rigby foi quando ele restabeleceu os laços com o pai dele, que por mais que fosse um pai bem ruim, o filho dele não era lá um cara muito confiável, pra falar a verdade. Talvez por culpa do próprio pai e da criação dele. Por isso ele já tinha essas opiniões e pensamentos formados a respeito do Rigby. Ele sempre tinha sido um cara irresponsável e imaturo, então era muito difícil pro pai do Rigby dar uma chance pra ele, porque achava que ele ia estragar tudo, como ele sempre fazia. No entanto, o péssimo filho que ele conhecia já era uma pessoa diferente, tinha crescido. A prova disso foi como ele agiu com uma enorme maturidade emocional ao tomar controle de uma situação que estava muito difícil e salvar todo mundo dentro do carro. E por último, mas não menos importante, na verdade até mais importante, eu quero falar sobre o incrível discurso do Rigby, que fecha com chave de ouro a jornada de redenção e amadurecimento dele, de forma muito bonita. Ele já começa o discurso dizendo que ele não é bom nesse tipo de coisa, assim como ele não é bom em várias outras coisas, e tá tudo bem. E a gente já percebe que aquela necessidade de autoafirmação que ele tinha no começo do desenho ficou no passado. Em seguida ele admite que no começo tudo era para impressionar a Aileen e reconhece o quão difícil foi ele crescer como pessoa para chegar naquele lugar que ele estava. E com certeza a gente mais do que ninguém tem que dar valor pro nosso próprio trabalho e pro nosso próprio esforço e lembrar do caminho que a gente trilhou para estar onde a gente tá. E para finalizar, ele diz que por mais que ele fosse um homem diferente do que ele era antes, de certo modo, ele ainda podia ter a essência dele numa versão melhor de si mesmo. Porque por mais que ele tenha feito tudo isso por causa de pessoas incríveis que mostraram que ele podia fazer coisas grandiosas, ele também fez coisas grandiosas porque lá no fundo ele era uma pessoa incrível.